pastor da Igreja Chuva Serodia, e eu vou falar hoje sobre o fermento dos fariseus, baseado em Lucas capítulo 12, versículo 1, onde diz: Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O importante é o contexto em que Jesus falou isso. Uma multidão tinha se reunido para ouvir Jesus falar. E Jesus, prevendo que isso se repetiria no ministério dos seus discípulos, ele chama os discípulos à parte e traz uma alerta que serve para nós hoje, principalmente para a liderança da igreja, mas para todos que se dizem cristãos. Ele disse para os discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Os fariseus, na época, eram a liderança religiosa do povo. Eram eles que ensinavam a Bíblia, eram eles que ensinavam a verdade, mas eles haviam cometido um erro muito grave e acabaram transmitindo para o povo, para quem eles ministravam, este erro, e que Jesus chamou de hipocrisia. Agora, o que Jesus quis dizer com essa palavra hipocrisia? Eu acredito que Jesus mesmo nos dá a definição dele. Não a definição tradicional, a definição etimológica da palavra, mas o que ele quis dizer com esta palavra. E nós vamos encontrar isso em Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8. Jesus, nessa ocasião, ele diz: Hipócritas, falando para os fariseus, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu acredito que Jesus estava falando da devoção fingida. Os fariseus haviam aprendido, digamos, o que hoje nós chamaríamos do evangelique, a forma correta de se comportar. E isso nós estamos vendo na igreja muito hoje. As pessoas sabem o que se espera de um cristão. Elas sabem como se comportar. Elas têm a sua forma de falar, o seu evangelique. E com isso parece que tudo está bem. A questão é, será que o que está sendo dito é o que na verdade existe no coração? Será que a devoção do povo de Deus hoje é uma devoção autêntica, sincera, ou uma devoção fingida? Eu, por exemplo, eu sou filho de cristão. Eu nasci dentro da igreja. E eu aprendi desde pequenininho como eu devia me comportar, como eu deveria falar, o que eu deveria dizer. Eu tinha as respostas para muitas perguntas. Mas até os 16 anos de idade, eu não tinha uma experiência real com Jesus. Eu tive que ter uma experiência, eu tive que conhecer Jesus para então passar a ter uma devoção sincera e autêntica. E a minha preocupação é que muitos da nossa geração, muitos dos nossos dias, eles creem, mas eles não têm uma experiência. Aliás, eu tenho uma preocupação com o que nós chamamos de gospel. Nós temos a música gospel, o movimento gospel, que é um modismo, desculpem dizer isso, mas eu tenho isso como um modismo e muito perigoso, porque nós temos pessoas que estão falando coisas que na verdade não acreditam, que estão agindo de uma forma que na verdade não condiz com o interior, com o seu coração. Nós precisamos de um povo que seja sincero, nós precisamos de um povo que seja autêntico, nós precisamos de um povo realmente apaixonado por Jesus, que quando ensina cura divina, realmente acredita que Jesus cura e não apenas como teologia. O cristianismo hoje se tornou um cristianismo intelectual. Nunca deveria ter sido um cristianismo intelectual. É para ser um cristianismo do coração. A fé, diz Paulo em Romanos, é uma fé do coração. É uma devoção sincera, apaixonada. Toda a Bíblia é um livro apaixonado. Deus é um Deus apaixonado, ele tem sentimentos. Jesus, como noivo, é um noivo apaixonado. É só ler Cântico dos Cânticos para ver como Cristo Jesus, ele é um homem apaixonado e ele deseja uma igreja, uma noiva apaixonada que seja sincera e tenha verdadeiras convicções.
Mas ele não para aí. Em Mateus 16, versículos 6 e 12, nós temos um espelho, uma repetição daquilo que nós lemos em Lucas. Nós lemos então: e Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Bem, qual era essa doutrina? Assim como Jesus nos explica o que ele quis dizer por hipocrisia, ele agora vai nos ensinar o que ele quer dizer por doutrina. Nós vamos encontrar isto ainda em Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 2. Os fariseus, criticando os discípulos e criticando Jesus, disseram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será punido com morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Versículo 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui está. O que são doutrinas que Jesus fala? Doutrina dos fariseus. São os preceitos dos homens, são tradições humanas, que é outro erro que os discípulos poderiam cometer na medida que a igreja fosse crescendo, que os fariseus cometeram. E a igreja dos nossos dias, eu acredito que nós estamos cometendo este erro, porque nós estamos acrescentando a simplicidade que há em Cristo Jesus. Nós estamos colocando andaimes e colocando acessórios num evangelho que deveria ser simples. Vocês sabem por que há tantas denominações no mundo hoje, na igreja hoje? Porque a Bíblia não nos dá um modelo de como ser igreja, como fazer igreja. Porque é simplicidade, é relacionamento. Quando nós fugimos da simplicidade, quando fugimos do relacionamento, Deus é relacional, Cristo é relacional. A Bíblia é um livro que ensina sobre relacionamentos. Quando nós acrescentamos e começamos a criar doutrinas e teologias e acrescentar metodologias, por exemplo, nós queremos ganhar vidas, então acabamos copiando o mundo, criando estratégias e formas de trabalhar para atrair o mundo. Nós queremos imitar o mundo para ganhar o mundo, tornar a igreja mais próximo do mundo para que o mundo se sinta atraído. Eu vou dizer uma coisa para vocês: a igreja nunca vai poder ser o mundo como o mundo é mundo, e nem esse é o papel dela. Pelo contrário, ela deve ser contra a cultura, ela deve apresentar uma contraproposta, uma forma diferente de ser. Jesus, ele ensinou uma forma de ser simples, uma forma de ser apaixonada. Então vamos deixar de lado esse evangelho teórico, mental, e vamos voltar para um evangelho do coração. Vamos conhecer novamente, estudar, aprender a nos familiarizar com este livro e com os ensinamentos que estão neste livro. Vamos começar a cortar os excessos que os homens acrescentaram e ficar com o essencial, porque as tradições dos homens não vão ganhar o mundo para Jesus. São as palavras de Jesus, a unidade da igreja, a paixão por Cristo que vai fazer com que os homens queiram o que nós temos. Este é um ensinamento que Jesus deixou para os discípulos antes que eles começassem seus ministérios. Ele estava dizendo: multidões virão, mas não cometam o mesmo erro que os fariseus cometeram, porque eles se deixaram deslumbrar com o sucesso e perderam a devoção sincera e perderam a simplicidade do evangelho. Bem, por hoje, pessoal, é tudo. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões de novos temas, deixe aqui nos comentários.